Brasileiros entram na justiça para manter o direito à cidadania norte-americana. E você vai ver também. Trump ameaça Putin e diz para presidente russo parar com a guerra ridícula. Zelensky diz que Lula não é importante nas negociações de paz na Ucrânia. Dólar cai e chega a R$ 5,91. E ainda, polícia descobre que carne podre das enchentes do Rio Grande do Sul era vendida no Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha só, um grupo de brasileiros que vive nos Estados Unidos se uniu para lutar contra o decreto de Donald Trump. Eles entraram na justiça para garantir o direito à cidadania para crianças filhas de imigrantes. Após Donald Trump anunciar que vai acabar com o direito à cidadania para crianças nascidas de imigrantes sem documentos americanos, muitos brasileiros receberam a notícia com muito temor e foram à justiça para tentar defender o direito de seus filhos. Um desses processos foi aberto em Boston, onde protestos já ocorrem contra as políticas anunciadas pelo novo presidente. Na região da Nova Inglaterra, há cerca de 400 mil brasileiros. As ações também contam com imigrantes de várias nacionalidades e ativistas. De acordo com dados do Ministério de Relações Exteriores, estima-se que cerca de 230 mil brasileiros estão ilegalmente nos Estados Unidos e entre 2020 a 2024 foram deportados 7.600 brasileiros de volta para o país. Apesar de Donald Trump parecer irredutível ao seu plano, líderes de estados americanos dizem que o decreto dificilmente permanecerá, pois a lei, que já tem mais de 150 anos, faz parte da Constituição e é considerada como um dos pilares da sociedade americana. E o México está construindo abrigos temporários para se preparar para receber deportações em massa vindas dos Estados Unidos. Vamos conferir. Autoridades do México começaram a construir abrigos em Cidade Juárez, na fronteira dos Estados Unidos, para se preparar para um possível fluxo de deportações em massa prometidas por Donald Trump. Na tarde dessa terça-feira, trabalhadores já descarregavam longos suportes de metal de caminhões estacionados nos grandes pátios vazios às margens do Rio Grande, que separam a cidade de El Paso, no Texas. Do outro lado, em Eagle Pass, nos Estados Unidos, trabalhadores também montavam uma parede de boias para impedir que imigrantes cruzassem o rio. O governo mexicano planeja preparar abrigos e centros de recuperação em 9 cidades do norte do México. Enquanto o presidente Donald Trump declarava uma emergência nacional na fronteira sul, imigrantes que aguardavam no México o agendamento do pedido de asilo pelo aplicativo CBP One se chocaram ao receber uma mensagem no aplicativo dizendo que todas as consultas foram canceladas e o aplicativo descontinuado. A medida representa uma das primeiras mudanças trazidas pela administração Trump. O presidente prometeu durante a posse que vai enviar tropas à fronteira do México, aumentar as deportações e designar cartéis criminosos como organizações terroristas estrangeiras. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que pretende aplicar sanções mais duras à Rússia caso Vladimir Putin não acabe logo com a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Rússia com sanções antes da primeira entrevista após a cerimônia de posse, na noite desta quarta-feira, ao canal Fox News. O republicano vai ser o convidado de um dos apresentadores de destaque da emissora conservadora preferida pelos americanos, Sean Hannity. Apesar disso, Trump não esperou o programa para se manifestar e já começou a falar tanto nas coletivas de imprensa quanto na rede social Truth. Entre muitas declarações, ele alertou ao presidente russo, Vladimir Putin, sobre tarifas e sanções caso não seja encerrada a guerra na Ucrânia. Em uma mensagem publicada na plataforma, Trump afirmou que não terá outra escolha a não ser impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções se não houver um acordo.
Antes da posse na segunda-feira, o bilionário tinha prometido encerrar a guerra na Ucrânia até mesmo antes de assumir o cargo, o que levou a especulações de que poderia pressionar Kiev a fazer concessões a Moscou. Nas últimas horas, ele parece ter adotado um tom mais duro em relação a Vladimir Putin. Olha, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por sua vez, atacou Lula durante o Fórum Econômico Mundial na Suíça. Ele afirmou que o presidente do Brasil não é um mediador do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e que já passou da hora dele parar de tentar resolver o conflito armado. Durante o Fórum Econômico Mundial que está acontecendo na Suíça, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o trem do Brasil já passou na tentativa de mediar negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Essa não é a primeira vez que Zelensky critica a posição de Lula no conflito. Inclusive, ele já afirmou que duvida das reais intenções do Brasil e também da China de tentarem mediar o conflito armado. Em 2023, o brasileiro tentou por várias vezes ser um mediador de um diálogo entre Ucrânia e Rússia para o fim da guerra, mas não obteve sucesso. No mesmo ano, Lula declarou que a Ucrânia também tinha responsabilidade pela guerra e que os Estados Unidos e a União Europeia contribuíam para que o conflito armado continuasse. Em maio de 2024, Zelensky afirmou que o governo brasileiro prioriza a aliança com a Rússia, um país agressor. Uma estudante morreu e outros 2 ficaram feridos após um tiroteio em uma escola nos Estados Unidos. O caso aconteceu na cidade de Nashville. Segundo a imprensa local, o atirador também morreu. Os tiros foram disparados dentro do refeitório da escola, que tem cerca de 2.000 alunos. Após os tiros, a escola foi fechada por questões de segurança. E os estudantes foram levados para um auditório antes de serem encaminhados para o hospital mais próximo. Pelo menos 2 estudantes ficaram feridos, e o porta-voz do hospital informou que eles estão estáveis. Os pais dos estudantes foram comunicados e já estão com os filhos no hospital. A motivação do crime é investigada. Em 2020, 6 pessoas foram mortas em um ataque em uma outra escola de Nashville. Entre elas, 3 crianças de 9 anos. E veja a seguir, dólar cai e chega a R$ 5,91. E ainda, polícia descobre que carne podre das enchentes do Rio Grande do Sul era vendida no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, após as ameaças do novo presidente Donald Trump de taxar em 10% os países que exportam produtos para os Estados Unidos, o dólar operou em queda nessa tarde e chegou ao valor mínimo de R$ 5,91. Após as ameaças de política tarifária do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o dólar operou em queda nesta tarde e chegou à cotação mínima do dia de R$ 5,91. Por volta das 4h30 da tarde, o dólar já operava em queda de 1,52%, cotado a R$ 5,93. Após reforçar a promessa de impor tarifas de 10% à China e à União Europeia e a falta de medidas concretas sobre o tema, a moeda de outros países e o real foram beneficiadas. O mercado também acompanha o Fórum Econômico Mundial na Suíça e está atento aos desdobramentos das contas públicas brasileiras. Olha, e 4 pessoas foram presas em flagrante hoje na Operação Carne Fraca, que investiga uma empresa do Rio de Janeiro. E essa empresa comprou e revendeu carne podre, que ficou submersa por vários dias nas enchentes de Porto Alegre, isso no ano passado. 4 pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira na Operação Carne Fraca contra uma empresa do sul fluminense que comprou e revendeu para consumo humano carnes que ficaram submersas na enchente histórica de Porto Alegre em 2024. Segundo as investigações da Delegacia do Consumidor, a Tem de Tudo Salvados, de Três Rios,
arrematou 800 toneladas de proteína animal deterioradas de um frigorífico. A empresa acusada alegou aos produtores gaúchos que a mercadoria seria transformada em ração animal, já que ela é autorizada a fazer o reaproveitamento de produtos vencidos. Em uma investigação, a DECOM descobriu que pacotes de carnes bovina, suína e de aves estragadas foram postas à venda para açougues e mercados de todo o país. O delegado Wellington Vieira informou que a carne chegou a ser maquiada para esconder as danificações causadas pela lama e a água que ficaram acumuladas no frigorífico da capital gaúcha. A Tem de Tudo Salvados lucrou muito com o esquema. Segundo as notas fiscais, a carne boa estava avaliada em torno de 5 milhões de reais, mas a empresa comprou 800 toneladas de carne estragada por 80 mil. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, com alcance em todo o país. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. Vamos começar, Pedro, falando da Fórmula 1. Isso porque a Ferrari tem novidade para essa temporada, não é mesmo? E que novidade, né, Kleber? Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. A grande novidade é que o maior campeão da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, que agora veste as cores da Ferrari, testou o carro vermelho pela primeira vez. Vamos ver. Lewis Hamilton, o maior campeão da Fórmula 1, já deu suas primeiras voltas com o carro da Ferrari. Apesar de não ter sido um evento oficial, o que chama a atenção das pessoas é o início de um dos maiores pilotos da história participando da equipe com mais títulos da competição. O heptacampeão mundial fez um teste na pista privada de Fiorano, na Itália. Os torcedores da escuderia puderam acompanhar o piloto inglês por cerca de 30 voltas com o SF23, que é o modelo utilizado pelo time desde 2023. Além da primeira atividade como piloto da escuderia Ferrari, as cores do capacete de Hamilton chamaram a atenção, lembrando o capacete amarelo de um dos maiores ídolos do esporte, o brasileiro Ayrton Senna. O novo piloto da Ferrari também deve testar o carro no fim do mês no circuito em Barcelona, na Espanha. E Pedro, agora mudando de esporte, falando de futebol, né? O mercado da bola aqui no Brasil está agitado. Conta pra gente aí as novidades do dia, Pedro. Está sim, Kleber. Os clubes estão de olho nos jogadores que já tiveram alguma passagem no futebol brasileiro. E tem até jogador da seleção brasileira perto de jogar em um gigante do nosso futebol. Vamos conferir. O Grêmio encaminhou a contratação de Thiago Volpi, ex-São Paulo e atualmente no Toluca, para substituir Marquezin, que foi vendido ao Boca Juniors. O goleiro vai rescindir com o time mexicano e assinar com o Imortal por 2 temporadas. A venda de Marquezin para o Boca foi confirmada pelo clube gaúcho na noite de terça. O Flamengo tem negócio praticamente acertado com o capitão da seleção brasileira, Danilo. O jogador tem uma proposta do Santos em mãos, mas a possibilidade de disputar Libertadores, Supermundial e a estrutura fizeram a diferença na escolha do lateral. Com o retorno ao Brasil definido, a prioridade é do rubro-negro para um contrato de 2 anos. Danilo está fora dos planos da Juventus e o acerto com o Flamengo está atrelado a uma liberação sem custos. Gregori, volante do Botafogo, está sendo disputado por Atlético Mineiro e Palmeiras. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares e o Verdão 5 milhões de dólares pelo jogador de 30 anos. O Glorioso ainda não respondeu às investidas dos clubes, mas Gregori não terá a saída facilitada pelo clube carioca, que considera o jogador peça importante para a temporada. Além de Gregori, Bruno Henrique é o desejo do Atlético Mineiro para a temporada 2025. O atacante ainda tem 2 anos de contrato, salário alto e é uma peça importante do elenco rubro-negro. Ainda assim, a diretoria do Galo tenta convencer os representantes do jogador, apresentando uma proposta vantajosa com valorização salarial e contrato mais longo. E Pedro, o Pacaembu voltará a ser palco de uma final da Copa São Paulo nesse sábado, né? Finalmente, Kleber, depois de 5 anos, a Copinha volta a ter a final no lugar mais tradicional da competição, o estádio da cidade de São Paulo, o Pacaembu. Tudo bem que algumas coisas mudaram, né? Mas a tradição continua.
Muita coisa mudou desde o dia 25 de janeiro de 2020, quando o histórico estádio do Pacaembu recebeu a histórica final da Copinha entre Inter e Grêmio, decidida nos pênaltis. O mundo enfrentou uma pandemia, governos mudaram, o rei do futebol era vivo, o tobogã foi demolido, o estádio do Pacaembu entrou em reforma e até mudou de nome. Agora, 5 anos depois, o Mercado Livre Arena será palco da final da Copinha, mas não foi tão fácil. O estádio estava com problemas na documentação e precisava de um alvará para receber a final. A prefeitura liberou o alvará e o Corpo de Bombeiros emitiu uma nota de vistoria por 1 ano. A final da Copinha será o primeiro grande evento do novo Pacaembu. Depois disso, a Portuguesa deverá ser a maior mandante no estádio. A Luz anunciou um acordo para mandar os jogos no Paulistão, enquanto o Canindé ficará interditado para as obras. O São Paulo já está garantido na final da Copinha e, nesse momento, o Corinthians e o Grêmio estão se enfrentando na Arena Barueri para ver quem será o segundo finalista. O jogo está 1-0 para o Corinthians e está se encaminhando para o final. Ao que tudo indica, teremos um majestoso na final da Copa São Paulo, Kleber. Olha, promessa de grande jogo, né? Então, para deixar o telespectador bem informado, faz agora, Pedro, um giro pelos estaduais aí do Brasil e conta quais os jogos estão marcados para hoje. Tá certo, vamos lá então. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Bragantino está jogando agora contra o Velo Clube, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O jogo começou às 6h30 e está 0-0. Mais tarde, às 8 horas, a Ponte Preta enfrenta a Portuguesa no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já às 9h35, Santos e Palmeiras vão fazer o primeiro clássico paulista do ano. O jogo vai acontecer na Vila Belmiro, em Santos. No Campeonato Mineiro, o Atlético encara o Cruzeiro daqui a pouquinho, às 7 horas, no Mané Garrincha, em Brasília. A Raposa ainda está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos e vai a campo com o time misto. O mesmo vale para o Atlético Mineiro, que vai a campo no mesmo horário contra o Democrata, no Mineirão. Já o Campeonato Gaúcho começa hoje e às 19 horas o Guarani de Bagé enfrenta o Internacional em seu estádio, Antônio Magalhães Russell. Às 10 horas, o Grêmio faz sua estreia contra o Brasil de Pelotas, no estádio Brento de Freitas, em Pelotas. Para fechar o Campeonato Carioca, Bangu e Flamengo se enfrentam no Castelão de São Luís, às 7 horas, daqui a pouquinho. E às 9h30, Botafogo e Volta Redonda jogam no Newton Santos, fechando esse giro da rodada. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado pelas informações, Pedro, e até amanhã. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.